Voltamos agora com a terceira parte de calorimetria. Exemplo, vamos fazer esse exercício. Colocando um bloco de ferro com massa igual a 300 gramas com uma temperatura inicial de 200 graus em um calorímetro que contém 200 gramas de água à temperatura ambiente, 30 graus Celsius. A que temperatura final o sistema se equilibra? Geralmente esse tipo de problema, de exercício, ignora-se a quantidade de calor que você vai ceder para o calorímetro, mas isso também pode ser levado em consideração. Então, primeiro macetezinho, vamos montar uma tabela com o meu que macete, ó, MC ΔT, está aqui. A massa do ferro, a massa da água, o calor específico do ferro, o calor específico da água, a temperatura inicial do ferro, temperatura inicial da água, temperatura final eu não sei, posso botar só TF ou somente T, e ΔT, que é T menos 200, T menos 30. Então, tem lá o meu que macete, a soma dos calores igual a zero, e tenho que calor recebido mais calor cedido igual a zero. Ou seja, o calor da água mais o calor do ferro é igual a zero, e eu tenho esta equação. Como ela já está no finalzinho da linha, vamos para a próxima página com a mesma equação. Está lá, não mudei nada. Então, primeiramente, eu vou multiplicar lá o 300 por 0,11, vamos ter 33, e o 200 vezes 1 fica 200. Multiplicamos lá, ficamos com 33T menos 6.600 mais 200T menos 6.000 igual a zero. 33T, eu vou agrupar agora o que tem T para um lado e o que não tem o T para o outro. 33T mais 200T vai ficar com 233T. Menos 6.000 menos 6.600 fica 12.600. Eu passo 12.600 para o outro lado. E aí eu vou somente fazer essa divisão e chego que a temperatura final é 54,08 graus Celsius. Isso é uma forma de eu estudar a transformação, a transferência de calor. Então, no caso, se eu tenho um material aí, que nesse caso é o ferro, e eu não o conheço, eu poderia fazer o quê? Jogar tudo dentro de um calorímetro e descobrir o calor específico desse material. Descobrir a capacidade térmica deste corpo. Mudança de fase. Mudança de fase você já deve ter estudado, lembrar um pouquinho lá do ensino fundamental, que tem sólido, líquido e gasoso. Nós temos outros estados da matéria, mas não vamos entrar em detalhes aqui, certo? Vamos trabalhar com sólido, líquido e gasoso. Mas temos ainda o superfluido, temos o plasma e etc, etc, etc. Então, quando passamos do sólido para o líquido, é a fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, ele se condensou, condensação. Do líquido para o sólido, ele derreteu, ele se solidificou. Desculpa, ele fundiu quando vai do sólido para o líquido. Ele fundiu, houve fusão. Ele solidificou. Muitas vezes se chama liquefação quando faz-se líquido, do gasoso para o líquido. Mas do sólido para o líquido também se liquefez. Sublimação é quando você vai do gás para o sólido e vice-versa. Um exemplo clássico é a naftalina. Não lembro agora outro, nem vou querer lembrar. Bom, aqui é mais importante, gente. Vamos analisar este gráfico. Este gráfico aí mostra basicamente dois patamares, um aqui e outro aqui. Veja, aqui é o estado sólido, aqui é o estado líquido, aqui é o estado vapor. Eu, quando dou calor nessa primeira parte aqui, o calor 1 que eu forneci, que é essa linha daqui, o calor 1 é um calor sensível, é o MC ΔT, o que macete, porque eu estou aumentando a temperatura até a temperatura de fusão. Depois, o Q2 ele passa a ser o calor latente. A equação do calor latente aqui, Q igual a ml, chamam de Qmol. Massa vezes o calor latente, no caso aqui de fusão, e aqui é o calor latente de vaporização. Tem tudo isso tabelado. O calor 3 ele volta a ser um calor sensível porque ele sai da parte de fusão e aquece, ele muda a temperatura. Olha quando muda a temperatura aqui do corpo, até chegar à temperatura de vaporização. Quando ele chega na temperatura de vaporização, ele não muda mais a temperatura e estabelece um patamar aqui. Isso quer dizer que toda a energia que você está dando para este corpo, ele está usando para quebrar as ligações moleculares e mudar de estado. E depois ele volta a ser um calor sensível de novo. Então está aqui, ó, calor sensível, o Q1, o Q3 e o Q5. E já o Q2 e o Q4 são calor latente. Perfeito? Mudança de fase. Então, um exercíciozinho para a gente ficar mais esperto aí com a mudança de fase. Colocando-se um bloco de alumínio de 500 gramas a uma temperatura de 600 graus Celsius
em um pote com 200 ml de água, a temperatura de 50 graus Celsius, a água já estava a 50 graus Celsius. Pergunta-se, qual a quantidade restante no balde após o equilíbrio térmico? Quantidade de água que vai sobrar. Então, eu já estou dizendo que vai evaporar água, tá? Já sei que isso vai acontecer, mas vamos usar o quimacete como a gente aprendeu. Vamos lá, usamos o quimacete ali, calor da água, mais calor do alumínio, fazemos todo aquele algebrismo e chegamos na temperatura esplêndida de 245 graus Celsius. Aí eu pergunto, a água fica acima de 100 graus? Não dá, né, gente? Então, agora eu sou obrigado a usar a equação do quimóleo, ou seja, do calor latente. Na mudança de fase, olha só o que acontece. Parte do calor que eu dei, que eu forneci, foi calor sensível, mc∆T. Ele elevou a temperatura da água de 50 até 100 graus Celsius. Perfeito, entendi. Tá ali, ó. A água saiu dali da temperatura de 50 e foi até a temperatura de 100 graus Celsius, ainda água. Isso é o calor sensível, tá? Mas a outra parte do calor que eu dei, ele fez a água se evaporar, vaporizar. Então, essa outra parte de calor é chamada de calor latente, que foi a transformação da água em vaporzinho de água a 100 graus. Tá claro isso? Isso é importante, porque começa a se tornar um pouco mais complexo o exercício. Então, o cálculo do calor sensível é a parte para elevar a água, o quimacete, de 50 até 100. Quanto é que deu? 10 quilocalorias, ou 10.000 calorias. E a parte do calor latente? Calor latente foi o quê? O alumínio, ele resfriou até 100 graus, de 600 para 100. Então, eu vou usar o quimacete. Quanto que ele liberou? Ele liberou, basicamente, 55.000 calorias. Por isso que é negativo, porque ele forneceu 55 quilocalorias. Mas eu vou desses 55 tirar 10, eu já usei esses 10 para aquecer a água, certo? Então, agora me sobrou 45 quilocalorias para eu fazer a transformação, a mudança de fase. Então, vou usar 45 calorias, é o ml, que mole. Então, 45 igual M vezes 540. 540 é o calor latente de vaporização da água. Isso é tabelado. Se fosse de fusão, seria 80. Ok. Continuamos. Ele dá menos 83 porque evaporou 83 gramas de água. Logo, o que sobrou dentro do meu recipiente? 117. Observa, a resposta do meu problema é 117 gramas, não é 83, tá bom? Vamos ver a última parte de calorimetria com o diagrama de fase. Valeu!